Alavanto pra tu, Ana Rie pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa. Olá, crianças! Sejam todas muito bem-vindas ao segundo aulão do AMIC. Eu sou a professora Helena Bruna e vou estar com vocês com a disciplina de Língua Portuguesa. Vem comigo? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A gente espera que vocês estejam todos em casa, todos bem, com suas famílias, guardadinhos aí no pacotinho de amor que é a família da gente e que sintam-se mais uma vez abraçados, beijados e muito amados. Nós estamos aqui desse lado, vocês na casa de vocês, sentimos muita falta de vocês, mas nós vamos aguardar o momento certo para estar em sala de aula com segurança. Agora, vamos aproveitar. Na última aula, nós falamos sobre notícia e sobre receita. Nessa aula, nós vamos aprender um pouco sobre piada e sobre fábula. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre piada, que é um gênero textual bem comum ao nosso meio. Nós geralmente contamos piada quando estamos com os amigos, quando estamos com os nossos familiares e também na escola muitas vezes. Observando o texto, vocês irão ver algumas partes em comum entre todas as piadas. Todas as piadas, claro, têm uma relação humorística, tem uma relação com humor e faz a gente rir. A piada é contada para nos trazer alegria, para nos trazer diversão. E nós temos que compreender a leitura muitas vezes, temos que ter uma interpretação sobre essa leitura para poder se tornar engraçado. Lembrando que, quando nós estamos lendo, quando aparecer uma vírgula, nós temos que fazer uma pequena pausa. Ponto final, dá uma parada. E se houver um ponto de interrogação, que é muito comum nas piadas, a gente faz o quê? Uma dúvida, é um questionamento. Então, a gente entona a voz como se estivesse perguntando algo. Ok? Também é comum a gente ter nas piadas uma pequena historinha, em que aparecem personagens em um determinado tempo e um determinado espaço. Vamos ver a piada que a gente selecionou para vocês. Vejam só, nessa piada, formada por duas frases, nós temos aí a fala de duas pessoas. Observem pelo travessão que está antes de iniciar as frases. Todo travessão indica que ali há a fala de alguém. Então vamos lá, diz assim: Joãozinho, se eu tenho 6 laranjas em uma mão e 5 laranjas na outra, o que eu tenho no total? Mãos enormes, professora. Olha só a piada do Joãozinho, entendam. Será que ele respondeu realmente a pergunta que tinha feito ou usou aquele contexto para trazer algo divertido? Nesse contexto, a gente vê 2 personagens, que no caso é Joãozinho, provavelmente o aluno, e a professora, que não cita nome aí. Dá para entender mais ou menos onde acontece, já que tem uma professora, dá para a gente entender que acontece numa escola. Como eu disse, aí aparecem os personagens, uma pequena narração, uma historinha que tem um começo, meio e fim, que é bem curta, e o local. Não dá para definir nessa piada exatamente o tempo em que ela acontece. Vamos às questões. Na primeira questão, nós temos assim: as personagens que participam dessa narração são. Quem são os envolvidos nessa piada? Letra A, 2 crianças. Letra B, a professora e a diretora da escola. Letra C, o aluno Joãozinho e a professora. Ou letra D, Joãozinho e a mãe dele. O que é que vocês acham? Tempo. E acertou quem disse letra C, o aluno Joãozinho e a professora. Na segunda questão, diz mais ou menos assim: qual parte torna a narração engraçada? O que dá vontade de rir? Qual é a piada escondida por trás dessa historinha?
Letra A. O momento em que a professora faz a pergunta a Joãozinho é quando ela questiona ele. Letra B. A resposta correta que Joãozinho dá à professora. Ele respondeu corretamente à professora. Letra C. Tudo é engraçado porque acontece na escola. Será que é isso? Ou letra D. O modo como Joãozinho brinca sobre a quantidade de laranjas que cabem na mão da professora. O que é que vocês acham? O que é que ficou mais divertido nessa historinha? Muito bem, acertou quem disse letra B. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre fábula. Quem já ouviu esse nome? Na escola, geralmente, a gente trabalha muita fábula. No contexto da fábula, os personagens ganham uma personificação. Tá? Então, eles adquirem características dentro da história que são inveja, preguiça, gula, então várias que são típicas dos humanos. Sempre essas historinhas vão ter um começo, um meio e um fim. O começo dessa historinha vai apresentar quem são esses personagens, qual é a situação inicial. O meio da narração fala um pouco sobre a história, desenvolve mais o contexto e fala em torno de uma situação. O fim vai trazer para a gente um aprendizado, que é típico da fábula. É muito difícil você não encontrar uma fábula que lá embaixo não tem o nome moral. E aí tem um ensinamento por trás dela. Às vezes nem aparece moral, mas no último parágrafo traz para a gente um ensinamento. Vamos lá ver agora o texto fábula que foi escolhido para vocês. A fábula é O Sapo e o Boi. E essa fábula é de Esopo, um dos escritores que mais construiu, que mais trouxe fábulas para a gente. Diz mais ou menos assim. Há muito, muito tempo, existiu um boi imponente. Um dia, o boi estava dando seu passeio da tarde, quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito. Até que ele é elegante, mas grande coisa. Se eu quisesse, também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho natural. Já estou grande que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros sapos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando, estufando, estufando até estourar. Moral: seja sempre você mesmo. Então, vejam aí o nosso aprendizado com essa história. O sapo tentou tanto ser igual ao colega, se esforçou tanto, passando dos limites dele, que acabou explodindo, estourando. Agora vamos lá analisar o texto. A primeira questão diz: releia a frase. Existiu um boi imponente. Essa frase aparece lá no primeiro parágrafo do texto. E essa palavra que está em destaque significa o quê? Letra A, fraco. Letra B, majestoso. Letra C, tímido. Ou letra D, simpático. O que vocês acham que essa palavra imponente significa? Ela se aproxima mais de qual dessas palavras que estão apresentadas aí? Acertou quem disse majestoso. Essa é uma palavra que é sinônimo de imponente. Na segunda questão, diz assim: qual sentimento o boi despertava no sapo? Quando o boi passava lá de frente ao sapo, o que era que o sapo sentia? Opção A, sentia inveja. Opção B, sentia admiração. Opção C, felicidade.
Ou opção D, pena. O que acontecia com esse sapo? Que sentimento ele sentia quando ele viu o boi passando? Acertou quem disse inveja. Letra A. E aí, crianças, gostaram da atividade? Só queria lembrar vocês uma coisa. Nós estamos no período junino, como vocês bem viram aqui no nosso cenário. Estamos morrendo de vontade de dançar o nosso São João, de comer nossas comidas típicas, mas nós vamos fazer tudo isso junto com nossa família. Nós vamos dançar, brincar, se divertir, mas num contexto domiciliar, dentro das nossas casas. Se cuidem, usem máscara, protejam-se, façam o momento de vocês ser bem divertido, bem feliz, mas lembrem-se, dentro de casa. Protejam a si e protejam aos seus. Beijo, tchau, tchau. Alavanto pra tu, Ana e pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança, vai ter São João, mas cada qual na sua casa.